Estamos de volta com Justiça em Ação. Criada para possibilitar abordagem especializada aos casos de violência de gênero, a Lei Maria da Penha completou, ano passado, uma década. De acordo com a lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E para falar das agressões e seus tipos, recebemos mais uma vez aqui no programa Justiça em Ação, doutora Luciana Lawande. Mais uma vez é um prazer, uma honra recebê-la aqui no programa. Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores. E é uma honra estar sempre aqui no programa, contribuindo para tirar a dúvida da população. Bom, doutora Luciana, ano passado, 2016, tivemos uma década de Lei Maria da Penha. A senhora poderia pontuar alguns avanços que essa lei trouxe para a sociedade? Bom, Fidelis, a Lei Maria da Penha é uma das poucas que ela não está adormecida. Sim. Ela vem sempre passando por algumas reformas, né? Alguma delas, por exemplo, antes a mulher, quando ia registrar uma queixa, ela tinha que levar a intimação até o agressor. Então, imagine o constrangimento, toda a situação. Hoje ela não é mais obrigada a isso, né? Cabe também a questão da prisão em flagrante e preventiva, como foi muito bem explicada no programa anterior, né? E alguns outros avanços, como por exemplo, hoje não cabe mais uma pena pecuniária, que é o valor pago em dinheiro ou pago em cestas básicas. Ou seja, ela vem em uma constante evolução para que haja mais casos de denúncias e também que a mulher seja, de uma certa forma, mais cuidada, né? Bom, e essa lei, ela abrange apenas casos entre marido e mulher? Não, né? A lei, ela prevê que será amparada a violência doméstica e familiar contra a mulher. Dessa forma, cabe também casos como o pai que agride a filha, o irmão que agride a irmã, namorado com namorada, união estável, né? Então, é ambiente familiar ou doméstico, tá? Sim. Mas também cabe em casos que a pessoa não convive no mesmo ambiente. Então, por exemplo, um ex-marido, um namorado que não convive na mesma casa que a namorada, tá? Então, é muito confundido, mas também cabe a esses casos. Bom, quais são as principais formas de violência praticadas contra a mulher que a gente percebe, pelo menos as principais? Esse caso que você citou do reality show, ele trouxe à tona uma dúvida muito grande. O que acontece? Muitas pessoas me perguntaram, Luciana, mas ele não bateu nela. Não teve agressão física, Não teve agressão física. Por que ele foi expulso? Qual foi a situação? Foi por causa daquele outro caso da emissora? Existem vários tipos, são 5 tipos de violência, tá? A violência física, que é a agressão mesmo, pode ser ela um espancamento, um chute, pode ser um puxão de cabelo, uma mordida. A violência sexual, né? As pessoas acham que o fato de ser casada, o homem tem todo o direito em cima da mulher, mas não. Então, forçar ela a manter relações sexuais... também é um tipo de agressão. Também é um tipo de agressão. Não querer ele usar preservativo ou não deixar ela usar contraceptivo. Fazer com que ela participe de relações sexuais que ela não queira participar. Então, existe a violência sexual. Existe a violência psicológica, que é aquela na qual a mulher, por exemplo, é ameaçada, se você sair eu vou te matar, mato tua família, mato os filhos, ou então que ela é presa dentro de casa, não pode sair. Existe a violência moral, que é no caso de calúnia, difamação e injúria, né? Aquele homem que xinga a mulher. E existe a violência patrimonial, essa é muito desconhecida, né? Que é o caso, por exemplo, do homem que não deixa a mulher sair para trabalhar, que retém o dinheiro dela, ela até trabalha, mas ele fica com tudo, com cartão, com dinheiro, com os documentos pessoais dela. E parece um absurdo, mas isso acontece muito, né, doutora? Demais, né? Quando a gente faz palestra nas comunidades, as pessoas se surpreendem que isso seja violência, né? Por achar que é comum. Que é comum. Né? Então, muitas mulheres me procuram ao final por ficar com vergonha de falar durante, né? Me procuram ao final, mas isso é violência também, meu pai, meu irmão, como eu falei anteriormente, e configura também como violência e você também pode denunciar. Perfeito. Bom, e por que a senhora acha que ainda, falando aí sobre essa situação das mulheres ficam caladas, por que a senhora acha que ainda tem muito essa situação de que a mulher não quer denunciar, ela fica retraída, né? Por que elas sofrem ainda muito caladas?
é uma questão cultural, né? A gente vem mudando muito essa questão da cultura do machismo, vamos dizer assim. O que acontece? Muitas não falam por vergonha, né? As pessoas acham que a violência doméstica ocorre só em lares de pessoas que não têm muita condição, mas não. A minha monografia, por exemplo, eu fiz com base na Lei Maria da Penha, né? Então eu fiz um estudo de local. E me surpreendeu também, à época, que muitos dos casos que são denunciados são numa região que é mais bem, assim, né, que não é na periferia de São Luís, né? Então, assim, muitas pessoas não falam por ter vergonha de que o marido agride, algumas por depender financeiramente desse marido, do pai, não fala, tá? Então, é uma questão cultural. A Lei Maria da Penha, ela prevê também fazer algumas campanhas, as quais são muito bem feitas pela Promotoria da Mulher, pela Secretaria da Mulher do Estado, né? Para que leve a mulher esse conhecimento de que ela está amparada, né? Então, que ela pode denunciar, independente ou não de ser financeiramente ligada ao esposo. Perfeito. Essa pergunta é muito interessante, essa dúvida é muito interessante. Ela tem essa ligação financeira. Geralmente, quando acontece uma agressão e ela se sente ligada com um cordão umbilical, e esse cordão umbilical é a situação financeira. Como é que ela deve proceder? Porque aí ela fica na dúvida, né? Se eu denunciar o agressor, de repente pode até não ser um marido, mas um namorado, mas depende financeiramente, fica entre a cruz e a espada. Como que ela deve proceder? Eu tenho certeza que milhares de mulheres que estão assistindo hoje o programa, nossa entrevista, passam por essa situação. A questão financeira pesando. Ela pode requerer pensão alimentícia, tá? E se ele for preso, ela pode requerer o auxílio reclusão, né? Isso anteriormente não estava legislado, mas como se analisou essa questão de que muitas mulheres não denunciavam por depender financeiramente, já foi agregado à lei. Entendeu? Então, ela pode requerer a pensão alimentícia e, se ele for preso, pode requerer o auxílio reclusão. Bom, nós temos uma questão que é justamente, a senhora sabe que o direito vem passando por um processo de mudança, de acordo com a época, né? E nós vivemos em um tempo em que a gente, às vezes, até não sabe se eu chamo de João ou de Joana, né? Se é homem ou se é mulher. A questão da homossexualidade, a questão do transexo, né? Os travestis. A Lei Maria da Penha, ela ampara também a parte dos travestis, dos homossexuais, ou de repente tem que passar por um processo cível de mudança de nome, enfim. Como é que essa lei enxerga esse tipo de possibilidade? Perfeito. A Lei Maria da Penha hoje ela cabe não só diretamente à mulher, né? Ela também cabe a uma relação entre duas mulheres, por exemplo, transgênero, transexual. Como eu lhe falei, é uma questão de adaptação cultural, né? Então, está previsto, inclusive, na lei, no parágrafo único, se eu não me engano, do artigo 2º, que é uma questão de orientação sexual. Então, se aquela pessoa ela se vê como mulher e ela se denomina assim, como no caso das transexuais, cabe a ela também, tá? Na relação homossexual, mulher com mulher. Me perguntaram, geralmente quando a gente fala nesse tema, os homens falam, se minha mulher me agredir, eu posso denunciar, né? Não está previsto na lei, né? Mas já há algumas jurisprudências. O que é jurisprudência? São decisões anteriores, né, dos juízes, que acataram, né? No caso, por exemplo, do pai bater no filho. Mas não está previsto na lei. Na maioria dos casos, não é permitido, tá? Que o homem também esteja amparado por esta lei. No caso, a mulher. Doutora Luciana, mais uma vez o prazer estar recebendo a senhora aqui no nosso programa. Da última vez que estivemos conversando, a senhora esteve tratando do assunto em que a senhora é vice-presidente da comissão na OAB, né, de proteção aos animais. Então, quero lhe agradecer mais uma vez e dizer que foi muito bacana, muito esclarecedor, e o Justiça em Ação continua de portas abertas. Novamente me coloco à disposição de estar aqui no programa, tirando a dúvida da população, e lhe parabenizo por esse programa incrível que está chegando aí na tela de São Luís e quem sabe aí do Brasil, né? Deus quiser. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.